Olá, tudo bom? Meu nome é Leonardo da Silva Mariano, eu tenho 24 anos, eu moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu estudo numa escola da rede privada, tá? Eu tô no 4º semestre. Pergunta 2, tá? A minha escola, ela tá disponibilizando para nós, nos mesmos dias das aulas, eu faço presencial, né, obviamente, mas ela disponibiliza aulas online, ao vivo com o professor. Tu entra numa plataforma, no Teams, a gente tem ali todo o conteúdo de aula, já acesso aos PowerPoints, o professor abre, compartilha a tela e vai explicando a matéria. Tá? É um ambiente até interativo, de certa forma, mas ele é bem interessante assim, de se mexer, bem fácil. Eu não tive problemas em termos de mexer com aquilo, assim, que é bem tranquilo, é bem autoexplicativo, mas tem ofertado, assim, o semestre inteiro foi tocado dessa forma, nessa plataforma online, a gente loga, tem os dias de aula, tu entra ali, a aula fica gravada, tu pode assistir depois, mas é bem tranquilo. Pergunta 3, então, tá? A minha principal dificuldade, na verdade, é a questão de rede, né? A minha internet aqui ela é bem ruim, então tem dias que eu não consigo assistir a aula online. Né? Simplesmente a minha internet ela não funciona, fica caindo toda hora. Eu acabo assistindo a aula num outro dia, muitas vezes, né? Não consigo às vezes acompanhar ao vivo isso. Né? Isso é ruim, assim. Né? Acho que os professores da minha instituição são muito bons, assim, conseguem passar conteúdo da mesma forma, assim, que seria presencial, né? Acho que essa é a vantagem de ter a aula ao vivo, né? Online a gente pode interromper, pode fazer pergunta, posso trocar ideia com o professor no momento, tem um chat ali, a gente pode colocar ou até mesmo falar, a gente tem acesso ao microfone. Né? Uma dificuldade muito minha, assim, é a questão da concentração. Né? Acho que o meu cérebro, ele programou, por exemplo, eu tenho aula, né? Então eu vou ir para a instituição, vou sentar na cadeira, o professor vai estar lá. Né? E hoje eu não estou tendo isso, então eu tenho muita dificuldade, às vezes, de concentração, assim, eu estou assistindo a aula, quando me dispersa alguma coisa, às vezes eu ligo a TV, às vezes eu invento de jogar videogame e assistir a aula ao mesmo tempo, ou mexo no celular e falo com os amigos, falo com a minha namorada. Então é complicado, assim. Alguém entra às vezes no meu quarto, meus pais, né, meu pai entra, minha mãe entra. Alguém me chama, o telefone toca, enfim, N coisas podem acontecer. Então eu tenho muito problema, mas muito problema mesmo em questão de concentração, assim, para mim é pior de tudo. É a questão da concentração, assim, tenho muita dificuldade de me concentrar mesmo. Pergunta 4, então. Sim, eu consigo realizar as atividades, tá? Bem tranquilo, eu utilizo o notebook sempre, né? Notebook, já assisti aula pelo celular também, em vez que meu notebook estava no concerto, mas é bem tranquilo, assim, em relação a isso. Mas eu sempre utilizo o computador, tem Wi-Fi aqui em casa, a internet ela não é muito boa, né, de novo, mas às vezes quebra o galho. Mas eu sempre utilizo o computador, eu não assisto aula de nenhuma outra forma. Mas eu consigo realizar as atividades tranquilo. Pergunta 5. Sim, a gente sempre recebe orientações, tá? Isso de todos os professores, é bem explicado. Né? Os professores agora eu vejo que isso tem sido mais comum nessa época, eles passam às vezes até mesmo o WhatsApp deles, a gente pode mandar, eles respondem até via WhatsApp, antes era só por e-mail ou algo nesse sentido, mas é bem tranquilo, de verdade, assim, acho que tem sido, as orientações têm sido muito boas, assim, fica bem explicado tudo, e qualquer dúvida a gente sempre entra em contato, eles respondem super rápido,
né? Mas eu vejo que as orientações ali, elas estão sempre bem descritas, assim. A gente tem tipo um portal, eles postam ali bem mastigado as coisas. E isso para nós é bem tranquilo. Como aluno eu me sinto bem orientado sempre. Pergunta 6. Olha, é difícil essa pergunta. Bom, o que eu senti, assim, né, estudando à distância, digamos, né, que eu tenho que ter eu tive uma disciplina um pouco maior, assim, né, eu peguei algumas cadeiras que exigiam um pouco mais, são cadeiras com cálculos, né, e eu sou total de humanas, então eu já tive um pouco mais de dificuldade nesse sentido. Mas eu tive que me apropriar muito mais, assim, eu tive que estudar muito mais do que talvez presencialmente, assim. Então eu fazia muito exercício, encaminhava para o professor no final de semana e recebia orientação no dia da aula, né? Coisas que eu poderia fazer, mesmo se fosse presencial, né? Mas eu acho que a minha aprendizagem, assim, por exemplo, cadeiras que eram mais de conceito, assim, mais conteúdo teórico, por exemplo, eu não foquei tanto, assim. Eu acho que as cadeiras que tem um conteúdo mais prático, com cálculos, por exemplo, ou alguma coisa em que a gente tenha que pensar, digamos assim, mais, eu consegui aprender melhor do que as cadeiras com conteúdo mais teórico, assim, porque eu levei, como tinha muito material escrito, eu levei muito na base do decoreba, assim, algumas coisas, né? Então acho que a minha aprendizagem nesse sentido dessas cadeiras com mais teóricas ficou não ficou tão bom, digamos assim, mas as cadeiras mais práticas eu acredito que eu tenha conseguido exercer melhor, porque eu tive que me dedicar mais a elas, né? Pergunta 7, então. Nunca. Nunca. O máximo ali que eu utilizei, eu peguei até um período, né, de aula presencial. A única tecnologia assim que a gente utilizava às vezes era questão de computador, mandava tipo vídeo para nós nesse sentido, mas ele avisava na aula, né, não mostrava o vídeo, era tipo material de apoio, assim. Então, essa questão do vídeo, o Kahoot a gente usava às vezes, mas bem de vez em quando isso foi tipo em uma cadeira só. Mas com certeza, assim, a interação com a tecnologia aumentou muito com essa questão, assim, antes a gente não, eu pelo menos nas disciplinas que eu fiz não tinha essa, digamos, essa adaptabilidade tão grande com a tecnologia, assim, isso para mim ficou um pouco diferente. Pergunta 8, então. Justamente a questão da concentração, assim, porque eu vi que é uma coisa que, por exemplo, às vezes eu não preciso estar, sei lá, sexta de noite logado assistindo a aula, eu posso assistir qualquer outro dia, eu posso assistir na segunda-feira, por exemplo. Só que é uma questão, às vezes, muito de disciplina, né? Às vezes tu perde algumas coisas, apesar das aulas ficarem gravadas, às vezes já aconteceu comigo, por exemplo, eu tô assistindo uma aula gravada e ter uma dúvida, né, que se eu tivesse logado no dia, eu podia ter tirado com o professor aquela dúvida. E acabei fazendo outra coisa e não fiz a aula no dia. E, né, depois eu tive aquela dúvida e tive que correr atrás, digamos assim. O professor obviamente me respondeu, mas era uma coisa que eu já podia ter matado, assim, não precisava ter essa dúvida, né, digamos assim. Então eu acho que a dificuldade, a questão de concentração para mim e essa disciplina, assim. Hoje eu tento, a aula é sexta de noite, então eu vou logar sexta de noite, vou assistir a aula de sexta de noite e deu, né? Depois, se o professor posta a aula, eu posso muito bem assistir novamente, se eu quiser. Pergunta 9. Com certeza, eu acho que isso vai continuar. Eu acho que em algumas coisas ajudaram, assim, para mim, por exemplo. Acho que essa questão de disciplina e valorizar mais o tempo que eu tenho com o professor em sala de aula, porque eu sinto muita falta de uma aula presencial, eu sinto muita falta de estar ali, de estar discutindo com o professor, né? Mas eu acho que o uso de tecnologia vai ficar cada vez mais
mais presente. Acho que essa questão até mesmo de gravar um vídeo, de assistir alguma coisa, de participar online, de ter alguma outra conversa, sei lá, com algum conteúdo ligado, uma palestra online, eu acho que isso vai ficar muito mais presente no ambiente escolar, né, depois que tudo isso passar. Vamos para a pergunta 10, então. Acho que não, na verdade, só ressaltar, assim, que para mim eu tenho tido essa dificuldade de concentração, acho que eu tenho que ficar um pouco mais disciplinado nesse período, justamente por isso, porque eu sei que as coisas, elas ficam lá, eu posso assistir quando eu quiser, e às vezes eu postergo muito, né, a gente coloca outras coisas na frente, né, algumas distrações, assim, que antes eu não tinha, né, era quarta-feira, eu sabia que eu tinha que estar lá, sentado na cadeira, senão eu ia ganhar falta, né? Então isso ficou mais complicado para mim, sabe? Eu tive um pouco mais de dificuldade de me adaptar nesse sentido. Mas eu acredito que seja isso, pessoal, da minha parte, pelo menos. Certo? Obrigadão. Tchau, tchau.